A todos, saudações, sejam bem-vindos ao espaço das ocorrências policiais. Para esta semana, a Polícia Nacional registrou um total de 94 ocorrências criminais. Houve um aumento de uma quando comparado com o igual período da semana anterior. No que diz respeito de crimes contra pessoas, registrou-se um total de 51 ocorrências, onde se destaca 10 casos de ofensas corporais, com aumento de uma ocorrência para esta tipologia criminal, 19 casos de violência doméstica, sendo esta com aumento de 7 em comparação com a semana anterior. E por esta semana também se registrou 2 casos de abuso sexual de menor. No que diz respeito a crimes contra patrimónios, registrou-se um total de 41 ocorrências, onde se destaca 19 casos de furtos, com um aumento de uma ocorrência para esta tipologia criminal e 6 casos de danos materiais, sendo que para esta tipologia manteve-se igual à semana anterior. No que diz respeito a crimes contra a ordem e tranquilidade pública, registrou-se um total de 2 ocorrências, ou seja, 2 desobediências contra a ordem de autoridade. Dentre essas, procedeu-se um total de 16 detenções, portanto, sendo que o número mantém igual à semana anterior. No que diz respeito aos distritos, o distrito de Água Grande registrou-se um total de 26 ocorrências, com a redução de um caso em comparação com a semana anterior. O distrito de Mesoche registrou-se um aumento de 2 casos, sendo que para esta semana um total de 14 ocorrências. O distrito de Cantagalo, igual à semana anterior, esta semana também registrou um total de 7 ocorrências criminais. 15 ocorrências criminais para o distrito de Lobata, com aumento de 2, portanto uma redução de um caso para o distrito de Caué, sendo para esta semana registrou-se um total de 5 ocorrências. O distrito de Lembá, com 8 ocorrências criminais, houve aumento de uma ocorrência. A região autónoma do Príncipe, com redução de 7 ocorrências, registrou-se um total de 9 para esta semana. E a Esquadra Policial de Aeroporto, com um total de 6 ocorrências, houve um aumento de 2 em comparação com a semana anterior. Aspecto como destaque, inicialmente, um caso de abuso sexual de menor em Torres Dias, onde uma menor de 7 anos foi abusada sexualmente por um jovem com idade, cerca de 25 anos de idade. Também em Vila Celeste, dependência de Ubabudo, no distrito de Cantagalo, houve um caso também de abuso sexual de menor, onde o padrasto envolveu sexualmente com sua enteada de cerca de 17 anos. Em Guadalupe, registrou-se um caso de violência doméstica, onde o marido ia agredindo a sua esposa e ela tinha consigo uma chinamão, acabou cortando o marido, portanto, tendo o mesmo socorrido ao centro de saúde local, permanecido internado. E a referida esposa, portanto, encontra neste momento no Comando Estatal de Lobata. Para os casos criminais são esses. No que diz respeito à sinistralidade rodoviária, registrou-se um total de 9 casos de acidentes de viação. Houve um aumento de 5 casos em comparação com a semana anterior. Registrou-se 5 casos de acidente por atropelamento, sendo um deles atropelamento por viatura e 4 casos de atropelamentos por motorizada. 3 casos de acidente de colisão, sendo um deles colisão entre viatura e motorizada e 3 casos colisão entre motorizadas. Acidente isolado, registrou-se apenas um caso para esta semana, sendo este isolado por motorizada. Nós aproveitamos dessa forma para apelar aos cidadãos, sobretudo os automobilistas, para uma maior precaução ao nível de condução. Estamos nesse momento, já se registrou a abertura do ano escolar e tem-se verificado a afluência ou grande circulação de pessoas, sobretudo dos alunos, sendo eles menores, na via pública. E muitas vezes o comportamento é inesperado. Dessa forma, nós apelamos aos automobilistas para uma maior precaução durante a condução, sobretudo, ou seja, essa precaução deve ser redobrada nos períodos considerados períodos quentes,
estamos a falar da hora da abertura e o término de cada período escolar. Ou seja, o período das 7 horas até por volta das 8 horas, 8h30, o período que vai das 11h30 até às 13 horas e o período que vai das 16h30 até por volta das 18 horas. Sendo esses períodos considerado período quente, tendo em conta a grande afluência de pessoas nas vias, nós apelamos ao automobilista para uma maior precaução durante a condução para evitar situações de atropelamentos, sobretudo com crianças. Junta TV. Juntos ligamos corações.